my lovely wife. Não que estou na presença dela, ela é coordenadora do grupo aqui, né? Eu conheço assim o que a Ana era. I know a lot about what the Anna's past. Eu posso dizer que realmente Deus transformou o coração dela, né? Que a Ana era uma pessoa assim, como todos nós, eu também era difícil. Mas a minha era uma menina meio difícil. Mas graças a Deus, hoje essa mulher maravilhosa de Deus, que eu tenho a graça de convivê-la, de conviver com ela. Então louvo pela vida da Aninha que está aqui presente, tá? Todos os dias. Essa é a Ana, tá? Ela vai trazer a palavra pra gente. Te amo. Nice to meet you. Ficou vermelha. Tive que ficar vermelha. Nice to meet you. Viu, né, Lara? Ó, difícil. Eles vão traduzir? Não. E a Iolete? Então, ok. Bom, boa noite. O Renato já me apresentou. E eu posso dizer que hoje eu brinquei com uma cliente minha que eu tenho 3 Renatos lá em casa. Agora. Que é o Renato, o seu Siqueira e o Rafa, né? E eu sempre falo que o Renato é um presente de Deus na minha vida, então eu tenho 3 presentes que eu amo, né? Eu posso dizer que eu amo, agora eu já conheço. Ó, ganhei um beijo. Bom, a palavra de hoje, a primeira terça-feira do mês, nós discernimos o núcleo em ter um exemplo aqui no grupo, nesse momento da palavra, de um santo. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida de um santo. E hoje seria Santa Teresinha do Menino Jesus, inclusive porque é o dia dela. Mas eu fui me preparar para esse momento e comecei a ler a vida de Santa Teresa d'Ávila. E eu conheço a vida de Santa Teresinha porque eu sou devota dela, tenho a imagem. E eu falei, não, peraí, essa não é Santa Teresinha, até porque Santa Teresinha do Menino Jesus morreu aos 24 anos e ela nasceu depois, né, no outro século. Então, mas aí eu senti no meu coração de que o Senhor queria que nós hoje conhecêssemos um pouquinho de Santa Teresa d'Ávila. Quem ela foi, como ela viveu e algumas mensagens que o Senhor quer falar para cada um de nós, né? Quando a gente prepara a palavra, Ele não fala assim, lá quem viveu a vida desse santo, mas Deus sempre, Ele dá um toque para nós atualmente, no dia de hoje. Então eu peço ao Espírito Santo que toque os vossos corações, o meu também, através da vida dessa santa. Bem interessante, inclusive me identifiquei aqui com um pouco a vida dela. Vocês vão entender, me identificando com a santa, vocês vão entender logo. Bom, eu peço para que vocês abram a palavra em Romanos, capítulo 12, Romans chapter 12, verses 2. Romanos 12, 2. Sim. Se alguém não tem a Bíblia, eu vou ler bem aqui devagar para vocês entenderem. Então São Paulo escreveu essa carta à comunidade de Romanos e ele disse o seguinte: eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Então São Paulo, ele fala o quê? Está bem claro aqui, que a gente deve oferecer o nosso corpo em sacrifício a Deus depois que morre? Não, ele está falando enquanto vivo. Enquanto estamos aqui, vivinhos da Silva, como fala no Brasil, a gente deve oferecer a Deus. Agradável a Deus, santo, de maneira santa e que agrade a Deus. É este o vosso culto espiritual. Então, não tem dúvida aqui de como devemos agir. E ele fala mais.
Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Porque às vezes a gente pensa assim, que ser santo, ser bom ou ser de Deus é dizer amém, concordar com tudo, dizer a si mesmo, ou ficar na oração, mas sem ação, sem nada que possa transformar. E São Paulo exorta a comunidade, e eu sinto que Deus hoje, através da palavra de São Paulo, quer exortar cada um de nós a não nos conformarmos com o mundo. Aí você pode pensar, mas eu sou uma formiguinha, né? O que posso eu fazer para transformar o mundo? E aí ele fala, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Então, se cada um de nós fizermos a vontade de Deus, não nos conformarmos com esse mundo, mas transformar o mundo, como que ele fala aqui na palavra? Em espírito, com o nosso espírito. Só que lá no versículo, eu falei para vocês versículo 2, mas eu li o 1, né? Porque aqui no número 1 ele fala como deve ser o nosso espírito. Oferecer em sacrifício ao Senhor, ser agradável e ser santo. Então eu vou falar um pouquinho da vida de Santa Teresa d'Ávila. E a gente pode olhar o que ela viveu, mas ela correspondeu ao chamado de Deus. Deus tinha um chamado para ela levar essa vida santa e ela conseguiu corresponder. E olha, a gente vai ver a vida dela aqui, ela não se conformou com o mundo, né, enquanto ela viveu. Ela nasceu em Ávila, na Espanha, por isso que a gente fala, eu até quando comecei a ler a história dela, fala Santa Teresa de Jesus. Só que Santa Teresinha do Menino Jesus é porque toda a espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus que se comemora hoje é voltada, ela tinha uma amizade com o Menino Jesus. E ela também se fazia criança para Jesus, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresa d'Ávila, na verdade, a história dela é um pouquinho diferente. Eu vou contar em partes aqui para vocês entenderem. Ela nasceu em 1515, né? O Brasil estava lá sendo descoberto por Pedro Álvares Cabral. Então nasceu ela na Espanha, na cidade de Ávila. E eu preciso do meu... Deixa eu só pegar meu caderno, porque eu quero umas informações que tem aí. Caderninho com a capa verde. Ela foi grande amiga de São João da Cruz, grande místico da Igreja Católica, São João da Cruz. Então ela teve, inclusive eu não sei se alguém aqui assistiu aquele filme de Santa Teresa, de São João da Cruz. Alguém já assistiu? Lá aparece o momento em que ela abriga, né, São João da Cruz no Carmelo. Deixa eu falar, aqui tem umas informações, pode segurar aqui um pouquinho. Umas informações que eu gostaria de falar, porque a gente vai se identificando com a vida do santo. Então, ela nasceu em Ávila, até quando ela tinha 7 anos, ela foi para a África, escondida dos pais, porque ela queria ajudar as pessoas, né? Se sacrificou. Depois, aos 13 anos, ela perdeu a mãe. E quando ela tinha 16 anos, o pai dela a encaminhou para um convento, para um mosteiro, na verdade, para um Carmelo, para um mosteiro. E ela não queria ficar nesse mosteiro aos 16 anos. Ela não queria, mas o pai, naquela época, era para defender a honra dela, para proteger a honra dela. Então ela resistiu muito no início em ficar lá. E aí a história dela nos fala que ela, na adolescência, teve uma certa rebeldia. Então teve uma prima dela que a afastou de Deus. Aí eu fiquei pensando, quem aqui tem uma prima, um tio, um amigo que já te afastou de Deus, ou te afasta de Deus? Nós temos, né, pessoas que vêm em nossa vida que nos levam para um outro caminho, não tem? Pessoas que, não que pela maldade, mas influências. E Santa Teresa d'Ávila tinha uma prima dela, que a afastava de Deus. Então, ela viveu um momento de muita vaidade. Ela se preocupava muito com o cabelo, com as unhas, com o perfume, com as roupas.
e namorou, dançou, se apaixonou, viveu tudo isso. Só que ela não estava feliz, a alma dela, aquilo não estava correspondendo. Por quê? O que São Paulo fala para nós em Romanos? Que a gente deve procurar realizar a vontade de Deus. Se a gente não realiza a vontade de Deus, a gente não é feliz. Às vezes a gente pensa que se aproximando de Deus, a gente vai ser triste, não é assim? Eu achava que eu ia ficar triste, que eu ia ter uma vida muito chata, né, me aproximando de Deus. Então, Santa Teresa d'Ávila achava nessa época aí da adolescência dela que ela não ia ser feliz. Mas aí depois, aos 20 anos, ela parou de resistir a esse chamado dela e se tornou monja, né, no caso, porque ela estava no mosteiro. Só que ela fala que nessa época, mesmo atendendo ao chamado de Deus, ela foi uma monja medíocre. É até um pouco pesado, né? Falar assim, medíocre. Dos 20 aos 39 anos, 19 anos. Por que ela fala que medíocre? Porque ela estava lá como monja porque ela tinha medo de ir para o inferno e não alcançar a graça do céu, da salvação. Ou seja, ela não estava lá por amor a Deus, aquele chamado, o que ela poderia fazer com Deus. E aí eu pergunto para vocês e me pergunto também, quantas vezes a gente torna a nossa vida medíocre? Medíocre, sem sentido, vazia, sem se aprofundar, né? Não só nas coisas de Deus, mas na família, a gente não aprofunda nas amizades, né? Ou no nosso casamento, você pode passar 20 anos com uma pessoa casada numa mediocridade, né? Sem ter algo profundo, sem ter algo sincero, verdadeiro. Quem aqui, se você olhar para a sua vida e falar que você está tendo uma vida medíocre, você vai gostar? Eu não vou gostar, vou começar a arrumar defesas. Mas, e se tiver? Tem jeito? O Senhor fala para nós, né? São Paulo nos fala em Romanos. Qual é o jeito da gente renovar o mundo, renovar a nossa vida, retirar a mediocridade? É colocando um espírito novo. Quem é que nos dá um espírito novo? A gente busca isso todas as semanas aqui. O Espírito Santo. Hoje nós temos o Espírito Santo. Então, para sair do medíocre, a gente deve pedir essa graça do Espírito Santo para a gente ter uma vida verdadeira, um casamento verdadeiro, no trabalho, ter um relacionamento, um trabalho verdadeiro, né? E se não está, que se torne. E quem tem esse poder? Deus, através do Espírito Santo. E Santa Teresa d'Ávila, quando ela percebeu isso, então ela começou a ter uma vida, ela tinha uma oração muito contemplativa, uma vida interior, muito de meditação, até porque ela estava no mosteiro. Só que ela vivia nesses mosteiros, nos Carmelas, e ela começou a ver muita coisa errada. E ela não concordou. Então ela achava que tinha que ser mais radical, que a coisa tinha que ser mais verdadeira. E ela saiu restaurando os Carmelos. Só que chegou um tempo que ela foi até proibida, perdeu até a licença dela. Ficou até sem brincar, ficou sem cidadania. Ela estava sendo radical. Mas ela não deixou, né, de se abater. Tem umas frases dela, ela fala assim: fixe o olhar no crucificado. Fixe o olhar em Jesus crucificado. E tudo mais será insignificante. Porque tem maior sofrimento do que Jesus e lembrar que Ele sofreu por nós? Todo o resto não tem importância. Ela fala também que o demônio, ele tem medo de almas determinadas. Ele foge de almas determinadas em Deus. E tem uma também aqui para você, Rafa, lá do soldado. O soldado não tem como voltar para casa na guerra. Tem como um soldado voltar para casa na guerra? Se você estiver ferido. Ou ele ganha a batalha, ou morre. Mas não tem.
Tá lá no batalhão, ele tem que na guerra, não tem como ele escapar. A não ser que ele deserte, né? Deve ser um desertor. Ou ele ganha a batalha ou morre. Então ela fala isso no sentido que em Deus a gente deve lutar para não desanimar em Deus, ser determinado, né? Para ter uma vida com Deus. E ela fala algo assim, que a gente deve traduzir os nossos sonhos em feitos, as nossas palavras em obras e as nossas aspirações em ação. Fala que ela foi uma freira, até quando ela era jovem, diz que ela era muito bonita. Porque quando fala de santo, parece que era aquela pessoa, né, sem graça, não, diz que ela era uma jovem muito bonita. Mas ela era uma mulher também, assim, exuberante, uma mulher forte, inesquecível. A história dela fala que ela era uma mulher inesquecível. E todas essas qualidades, tudo que ela poderia ter vivido algo fora, ela foi vivendo em Deus. Até fala que ela sabia cozinhar muito bem. E que no meio entre as panelas, ela conhecia a Deus, né? Ela via Deus na humanidade, no dia a dia. Aí eu falei, gostei dessa santa, né? Eu não conhecia muito da vida dela, mas uma pessoa humana. Porque às vezes também, a gente mesmo, aqui no grupo de oração, a gente tem que ter Deus de uma maneira profunda, mas não significa que a gente deixa de ser gente, né? Deixa de ser filho, filha, pai, mãe, esposa, marido, gente que tem que trabalhar, que vive o sofrimento, que vive o dia a dia. A gente é humano, mas viver esse humano com Deus cada vez mais profundo. E o que eu gostei na história dela, que eu vejo que é bom para nós, é de que ela foi aprofundando nesse caminho. Ela viveu 67 anos, se eu não me engano, agora com 62, vou confirmar aqui, vou falar errado. Morreu aos 67 anos. E nesses 67 anos eu vi que, por ela ter sido muito humana, ela não era uma santa pronta, uma pessoa, ela foi buscando, vivendo essa santidade. E ela fala muito da oração, estar com Deus, buscar a Deus, falar com Deus. Como? Muito também através do nosso interior, né? Nosso interior. Então, se você não tem como ir à igreja, ela fala da busca da comunhão, que é a comunhão, a Eucaristia, é a melhor caminho de perfeição, de buscar santidade. Mas ela fala também que se a pessoa às vezes é tão uma espiritualidade, um caminho, ela não tem tempo para meditar e ouvir a Deus. E aí? Como é que você vai colocar Deus no seu dia a dia? Você não tem tempo para escutar Deus. Eu falei, opa, às vezes a gente não tem tempo, né? Ocupado com o dia a dia e com os compromissos da igreja. Então, ela fala que a gente deve tomar cuidado com isso. E aí ela fala que enganam-se aqueles que acreditam que a união com Deus consiste em êxtase, arrombos espirituais e gozo de Deus. Não consiste em outra coisa, senão em sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. Então, claro que é bom sentir o Espírito Santo? É bom. É importante? É, porque tem momentos que se você não sentir a presença de Deus, você pode desanimar, nos dar força, coragem, mas não é o mais importante. O mais importante é buscar realizar a vontade de Deus. Eu falava até com o Rafa, né, que quando teve uma época, eu e o Renato, a gente aprendeu que a gente queria muito ir ao Brasil e a gente falou, mas aí a Kátia, na época, rezou, ela nem conhecia a gente direito e falou, se vocês forem ao Brasil, vocês não vão ser felizes, porque Deus tem um plano para vocês hoje aqui. E aí a gente foi confirmando isso de várias outras maneiras. E aí eu dizer para o Renato, eu não vou sair daqui sem ter a certeza de que é a vontade de Deus, né? Eu falo eu, mas é eu e o Renato, a gente fala isso juntos. Assim qualquer coisa, né? Um trabalho novo que você queira, uma casa que você quer comprar, um carro, né? Eu comprei um carro, ainda comprei um carro quebrado, rezando, mas confiando em Deus, às vezes a gente é provado, né? Onde está a sua fé? Eu comprei um carro há 2 semanas que estava com um problema sério,
Mas a gente não perdeu a fé. E a gente pode viver na solução do problema a presença de Deus, né? O Salmo 90. Calcarás aos pés o leão e o dragão e não serás atingido, porque escolhestes como asilo o Altíssimo. Então, Ele é o Altíssimo, né? Se eu tenho a Deus, como diz Santa Teresa d'Ávila, eu tenho tudo. Mas eu preciso realizar a vontade de Deus. A vontade de Deus na sua vida não é a vontade de Deus na minha vida. Somos diferentes. Cada um tem a sua espiritualidade. Cada um tem um chamado. Você pode ser chamado a ser mãe, uma boa avó, um missionário, um músico. Mas em tudo somos chamados a realizar a vontade de Deus e a ter uma relação com Ele. Ponto. Isso não muda. Não muda aqui, não muda no Brasil, não muda quem faz parte do grupo de oração, quem não faz parte. Todo cristão é chamado a ter essa relação com Jesus, né? Através de Jesus nos relacionamos com Deus Pai. E quem aperfeiçoa essa relação é o Espírito Santo. E a história como de Santa Teresa d'Ávila nos dá... Vocês não gostaram de conhecer a vida dela? Interessante, né? Eu quando vejo como era o passado, a luta, mas ver que ela foi forte, então eu digo, ok, vale a pena a gente continuar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos por um momento.